Então, falando um pouquinho agora sobre a estrutura da proteína, a gente tem um polipeptídeo, a gente chama de estrutura primária, ou seja, cada bolinha dessa representa um aminoácido, que estão ligados por ligação peptídica. Ok. Essa estrutura que a gente chama de estrutura primária, ela começa a fazer umas ligações formando aquele espiral que eu falo, ligações intercruzadas, para dar uma coisa chamada de estrutura secundária da proteína. Depois a gente tem a estrutura terciária, que ainda forma uma combinação ainda maior de ligações. E essa proteína ela começa a se embolar. Ela vai se embolando, até formar uma estrutura quaternária, que é essa estrutura final, que geralmente a gente vê a estrutura de uma proteína. Tanto na estrutura quaternária quanto na terciária, a gente tem a ação dessa proteína de alguma forma no nosso organismo. Aqui também tem uma outra figura representando a mesma coisa. Estrutura primária representando pelas letrinhas iniciais os aminoácidos. Estrutura secundária começando a se enrolar. E a terciária mais enrolada ainda. E a estrutura quaternária bem composta, onde a proteína ela tem a sua função. Tá, então as proteínas são importantes, elas são formadas por aminoácidos. Mas a gente precisa falar o seguinte. As proteínas elas têm a sua função em estados fundamentais. Se você muda o ambiente, as proteínas elas podem ser prejudicadas. E esse fenômeno onde a proteína ela acaba perdendo a sua função, a gente chama de desnaturação. A gente fala que a proteína ela foi desnaturada, ou seja, ela perdeu a sua função. Então vamos ver alguns exemplos de quando essa proteína ela pode perder a função dela. Primeiro nós temos estrutura terciária de uma proteína, ou seja, terciária, não é quaternária, mas ela já está em funcionamento. Se você aumentar a temperatura, essa proteína ela pode entrar no estado de desnaturação. Se você altera o pH do meio, ou seja, acidez e basicidade, também pode desnaturar uma proteína. Ah, mas o que é isso? Como que funciona? Vou dar um exemplo clássico para vocês que todo mundo já deve ter feito na vida. Olha o que está acontecendo aqui. Primeiro, eu tinha um recipiente com ovo e coloco o ovo numa frigideira para fritar. O ovo, a clara do ovo, é formada por uma proteína chamada de albumina. A albumina, ela está no seu estado natural. Quando você frita o ovo, a clara ela muda a coloração e você aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, você tem a desnaturação de uma proteína. Ela entra num estado de desnaturação. Ou seja, a proteína do ovo cru ela tem muito mais atividade do que a proteína de um ovo cozido, do que de um ovo frito. Tá? Por isso que tem muitos atletas que acabam utilizando a albumina, vocês já devem ter ouvido falar, para crescimento de massa muscular. Por quê? É uma proteína que ajuda, sim, a aumentar a massa muscular. Mas geralmente essa albumina ela é consumida num suplemento de alguma forma, né? Então isso chama desnaturação de proteínas. As proteínas elas são um material de construção. O que significa isso? Servem para construir várias partes do nosso corpo. Então, proteína é material de construção, é base para construir o nosso corpo. Então nós temos alguns exemplos de proteínas. Colágeno, vocês já devem ter ouvido falar, queratina, actina e miosina, que eu falei agora há pouco, e albumina, que eu acabei de falar, que é a presente no ovo. Então, o colágeno, por exemplo. O colágeno a gente tem a presença em tendões, cartilagens, ossos, na pele também, né? E ajuda a dar resistência, né? Resistência ao osso, que é a responsabilidade do cálcio, e o cálcio determina a sua rigidez. Então a gente consegue ver, a resistência de um osso é a responsabilidade do colágeno, o colágeno que vai dar resistência. A queratina também é presente na pele, garras, unhas, bicos e pelos dos vertebrados. Também a quitina e miosina participam de componentes do músculo, contração. A albumina é uma proteína muito abundante no plasma, que é a parte líquida do sangue, que dá viscosidade e ajuda no controle da pressão osmótica. Então é só mesmo para a gente ver um pouquinho sobre algumas funções, algumas proteínas que servem de construção, para a gente poder entender melhor o funcionamento delas. Ok.
Agora a gente vai falar de um assunto interessante que também vocês já devem ter ouvido falar a respeito de proteínas, que é o caso do glúten. Já ouviram falar em glúten? O que é glúten? Glúten é um tipo de proteína. Aí nessa imagem eu coloquei o gluten free, ou seja, sem glúten. Já devem ter ouvido falar alguma coisa. Ah, esse alimento não contém glúten. Ah, mas o que é glúten? E qual que é a função? Primeiro, o glúten é um tipo de proteína encontrado em farinhas, levedos e derivados. Existem dois tipos de reações ao glúten. Algumas pessoas têm intolerância ao glúten e outras pessoas têm sensibilidade ao glúten. O que seria uma intolerância ao glúten? Intolerância quer dizer que o seu organismo ele não tem a capacidade de degradar essa substância no seu organismo. Quando ele entra em contato através dos nutrientes, o seu organismo não é capaz de degradar, ou seja, você é intolerante. E isso vai gerar um transtorno no seu organismo, porque essa substância é uma substância atípica, uma substância desconhecida, que vai gerar uma coisa chamada de doença celíaca, que vai atacar o intestino, pode dar gases, pode dar diarreia, pode dar disfunções gerais do intestino, a doença celíaca. Já sensibilidade, a diferença de intolerância. Sensibilidade ao glúten, no seu organismo vai gerar uma reação alérgica, como reações alérgicas que já acontecem no nosso organismo. Então, quando o glúten entra, como é uma substância desconhecida, vai gerar uma reação alérgica. Não quer dizer que você não consiga degradar totalmente o glúten, mas o seu organismo vai responder na forma de alergia, pode dar coceira, pode dar inchaço, vários tipos de formas que você pode desenvolver quando entra em contato esse organismo, essa substância no seu organismo. Então, intolerância, o seu organismo não é capaz de degradar. Sensibilidade gera reação alérgica. Essa é a diferença. E por falar em glúten, vocês vão com certeza lembrar da lactose. Lactose também é uma proteína encontrada no leite. E no mesmo caso, a gente tem intolerância e sensibilidade à lactose, que são coisas diferentes, não confundam. Intolerância à lactose quer dizer que ela não vai ser quebrada, ou seja, vai entrar no seu organismo, o seu organismo não é capaz de quebrar e ela não vai ser degradada. O que vai gerar isso quando a lactose ela não é degradada? Micro-organismos fermentadores, que são bactérias e fungos, vão fazer a fermentação, vão liberar ácido lático, que é um ácido que gera uma queimação, e também gases. Ou seja, você vai ter uma reação ali naquele momento do seu organismo não conseguindo degradar essa lactose. Isso é ruim. Também tem a sensibilidade à lactose. Quando falar de sensibilidade, sempre vai estar ligado à reação alérgica, vai te dar uma alergia, um processo alérgico, inchaço, coceira, diarreia, várias ações que o seu organismo vai fazer por causa daquela substância intrusa que entra no seu organismo. Sobre intolerância à lactose e sensibilidade à lactose, tem alguns tratamentos que são feitos, mas infelizmente a pessoa que tem esse tipo de condição, ela acaba levando uma vida bem limitada quando a gente fala da questão da alimentação, porque vários derivados, vários tipos de alimentos que a gente convive, tem participação de leite, de laticínios, de alguma forma. E essas pessoas acabam tendo que ser privadas desse tipo de nutrientes porque elas não têm a capacidade de digestão. Ou então vão responder de uma forma alérgica a esse tipo de alimento. Então, mais um pouquinho sobre essas proteínas para a gente ver como elas são tão importantes e como elas têm essa influência no nosso corpo. Continuando ainda sobre proteínas. Continuando a falar sobre proteínas, a gente vai falar sobre as enzimas. Enzimas nada mais são do que proteínas catalisadoras. O que é um catalisador? Em química, a gente usa muito esse termo. Um catalisador. Qual que é a função do catalisador? Promover uma reação química. Uma reação química que ela não ocorreria naturalmente, se você adiciona um catalisador, ele dá um start nessa reação e essa reação acontece. A água, por exemplo, ela é uma catalisadora natural. Ela participa de várias reações químicas
Então, por isso a importância do consumo de água, que a gente já falou no outro capítulo, a água é muito importante por causa disso, que ela é um catalisador natural. E as enzimas também elas participam como catalisadoras, promovendo reações quando elas quebram nutrientes. Então nós temos exemplos de enzimas: lipase, lactase, DNA polimerase, ribonuclease, catalase. Todas, perceberam que as enzimas geralmente elas terminam com um finalzinho ase, lipase, lactase, polimerase, elas vão ter essa participação de degradação. O que ela vai degradar? Lipase tem o papel de digerir lipídios. Então, lipídios, lipase. Lipídios são gorduras. Então, quando a gordura entra através da alimentação no seu organismo, quem vai fazer a degradação são as lipases, que são produzidas, por exemplo, no intestino, no estômago. Lactase é exatamente a enzima que vai digerir a lactose. Então, quando você consome o leite e no leite tem lactose, quem vai fazer a degradação é a lactase. Quem tem intolerância à lactose, não tem essa enzima que degrada a lactose, que é a lactase. DNA polimerase, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. DNA polimerase, ela ajuda na duplicação do DNA, abrindo a fita do DNA para que ocorra a duplicação. Ribonuclease, a digestão de RNA, a quebra, digerir o RNA dentro da célula. Catalase, facilita a decomposição da água oxigenada. Então, várias enzimas que têm várias funções. E a gente vai entender um pouquinho sobre essas enzimas, como que elas funcionam. Primeiro, enzima, elas têm um mecanismo muito importante, que é uma afinidade muito grande entre a enzima e o nutriente que ela vai agir. A enzima ela não se liga a qualquer nutriente. A gente chama esse sistema de chave-fechadura. Qualquer chave abre qualquer fechadura? Não. As fechaduras elas são construídas de acordo com determinadas chaves para elas poderem abrir. Então as enzimas também elas são assim. Se você tem uma lipase, ela não vai conseguir degradar qualquer nutriente. Ela vai degradar só os lipídios. Então a gente fala desse encaixe chave-fechadura. Então, aqui tem uma analogia da chave com o mecanismo da fechadura, como que funciona. E do lado de cá, eu já tenho uma enzima e o local onde ela encaixa naquele nutriente, naquela substância que vai ser degradada. Então, aqui a gente tem uma foto de microscópio eletrônico de uma enzima para a gente entender como que é a estrutura dela. Esse processo aqui também é uma analogia para a gente entender como que funciona. Vamos dar o seguinte exemplo. Maltase. Maltase é o exemplo de uma enzima. Olha essa enzima como que ela funciona. Maltose é um carboidrato. Tá? Maltose é um carboidrato formado por glicose. Quando você degrada a maltose, precisa haver um encaixe entre a enzima e o que a gente chama de substrato. Né? Esse encaixe aqui, enzima e substrato, eles ficam encaixados. Após a reação química acontecer, vai acontecer a quebra das moléculas de glicose. As moléculas de glicose que formavam a maltose, elas vão ser separadas, elas vão ser quebradas. Quem faz isso é essa enzima que a gente chama de maltose, tá? De maltase. E a maltase, por exemplo, ela só vai degradar a maltose. Mas e, por exemplo, se a maltase encontrar uma molécula de sacarose? O que é molécula de sacarose? É um carboidrato, é um açúcar encontrado na cana-de-açúcar. Ou seja, o açúcar que a gente consome todo dia para adoçar, né, suco, adoçar o café, que a gente usa como adoçante no nosso dia a dia, é o açúcar que a gente chama de sacarose. A sacarose ela vai ter uma outra estrutura, que não vai ser degradada pela maltase. Então, tem essa especificidade, tá? Isso é importante a gente saber.